Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia nossa convidada Bárbara Lupetti, bom dia Cris Serra, bom dia Cris Rodrigues, bom dia Taquinho Pessimista, Taquinho só, perdão. Bom dia. Olha, bom dia. Pessoal, estamos aqui com a Bárbara, decidimos convidá-la aqui porque na semana passada conversamos muito sobre a justiça e a Bárbara é uma especialista no tema. Ela é graduada, mestre, doutora em Direito e estuda as práticas judiciárias, né? Então, Bárbara, você tem a palavra aí, né? Você já tem essa reflexão importante sobre a desigualdade na sociedade brasileira, a justiça. Então, você dá o início e a gente vai te interrompendo e fazendo as perguntas. Então tá, fiquem à vontade. Enfim, bom dia para todos. É uma satisfação estar aqui. Eu gosto muito do programa, o título em si já é muito curioso, né? E de alguma maneira até fiquei pensando nisso. Eu vou num programa Manhattan Disconnection para falar da desconexão exatamente, né, entre o direito, como ele é pensado nas faculdades, na produção teórica desse campo. Ele é pensado com uma idealização sem correspondência com a realidade. Então, a gente produz na academia... eu não, né? Mas a grande maioria do campo jurídico, eu e o INEAC, né? Produz um direito idealizado, prescritivo, uma ideia de como as coisas deveriam ser, sem jamais direcionar ou se deslocar para a realidade, para entender a cultura social e a cultura jurídica na qual esse direito será ou não incorporado. Então, eu estudo justamente uma desconexão total entre o direito tal como ele é pensado e o direito tal como ele é praticado. E aí me interessa estudar o direito da vida real, o direito como ele é, né? Em homenagem ao Nelson Rodrigues. E aí o direito como ele é sem correspondência. Não só nós fazemos coisas que não estão escritas, como se fazem coisas, e eu não falo de corrupção, né? Então, se fazem coisas contra o que está escrito, né, sutilmente, com sutilezas interpretativas, que a gente vai chamar de interpretação, de hermenêutica. Tem sempre nomes muito sofisticados para a prática de eventuais arbítrios mesmo, não é nem discricionariedade, que discricionariedade é outra coisa, né? Para arbítrios que a gente vê acontecer e que decorrem de uma apropriação empírica de um direito desconectado com essa realidade. E aí a gente vê esse caos, né? Que, sinceramente, eu faço pesquisa nessa área desde 2005, quando eu comecei o mestrado. O Cante de Lima, né, que é um antropólogo que foi meu orientador, a Maria Estela Morim, da UFRJ, que é socióloga, o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, da UNB, que é antropólogo também. Eles fazem pesquisas nessa área desde a década de 70, 80, e já se via como regularidade essa desconexão. Né? Então, o direito da realidade é uma outra coisa, né? E que produz esse caos. Agora, a sociedade está vendo isso de uma maneira bastante explícita, especialmente televisionar, né, as sessões do STF, as pautas que começaram a nos afetar diretamente a sociedade. As pessoas até brincam que ninguém sabia como é que funcionava o STF, agora conhecem mais os ministros do que técnicos de futebol. Isso, por um lado, para nós que trabalhamos tentando dar visibilidade a um campo empírico que sempre foi invisibilizado pela produção teórica do direito, eu acho muito interessante que essas discussões estejam pautadas. Mas elas não nos espantam assim, né? Elas espantam uma sociedade que desconhecia esse direito. E a sociedade que desconhecia o direito é a própria sociedade do direito, né? Os normativos. Bárbara, você está falando em direito desconectado da realidade. Eu acho que o caso mais recente que evidencia isso que você está falando, e eu queria que você analisasse isso um pouco para a gente, foi aquele caso de duas decisões muito semelhantes, mas com decisões diferentes. O Gilmar, que absolveu um réu que roubou um pedaço de carne ou algo assim,
e a Rosa Weber, que negou o habeas corpus para um réu que furtou 2 vidros de shampoo. Isso na corte, na Suprema Corte, quer dizer, esses casos sequer deveriam ter chegado na Suprema Corte, acho que a gente até falou disso na semana passada, mas são 2 decisões diametralmente opostas e que devem se reproduzir na justiça, aí a torta e a direita a gente nem sabe, não fica nem sabendo, ficou sabendo porque foi no STF. Eu queria que você analisasse isso para a gente. Então, é super interessante que você falou isso, né? Eu já estava até antes, quando a gente não estava no ar, eu conversei isso com o Alberto, falando, nossa, é isso, né? Porque ele me perguntava sobre essa questão da desigualdade, e justamente o que eu digo sempre é que me chama a atenção quando as pessoas acriticamente falam assim: mas a sociedade brasileira é desigual, então o Poder Judiciário, de alguma maneira, vai refletir essa desigualdade. Não, não é isso. O Poder Judiciário é o lugar de nos garantir direitos quando eles são violados na sociedade. Em qualquer país do mundo, o Poder Judiciário serve para isso. As desigualdades, as violações, as faltas de garantia que acontecem na sociedade civil, elas são justamente encaminhadas para que o judiciário dê conta de fazer garantir a lei. Então, a igualdade é um direito que está na Constituição de todos os países do Ocidente, né? Então, enfim, somos republicanos, somos uma república, pelo menos desde 1889, formalmente falando, né? Não somos, não. Empiricamente, não somos até hoje, mas teoricamente somos. Então, a igualdade é uma garantia constitucional. Então, não acho isso. E aí, esse caso explicita justamente isso, porque a gente não está falando de desigualdade social. A desigualdade social foi o que levou a mulher a roubar a picanha e a outra a roubar o shampoo. E isso a gente pode dizer. A pessoa estava roubando carne e roubando shampoo. Materiais de mínima necessidade, que a gente faz um churrasco e compra 5 quilos de picanha e usa shampoo caríssimo, importado, não sei o quê. E tem gente que está cometendo crime para ter acesso, basta falar no Covid, água, sabonete líquido, coisas básicas para as pessoas se protegerem. Isso é a desigualdade social. O exemplo que você apresentou, Cristina, é muito relevante porque ele mostra a desigualdade jurídica. O Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional do Brasil, através de 2 ministros distintos, são apenas 11, concederam tratamento diferenciado jurídico a casos semelhantes que correspondem ao que a gente vai chamar de bagatela, que é um princípio que orienta o sistema de justiça criminal para dizer que quando existe o tipo penal de roubo ou de furto, mas que quando isso configurar uma bagatela, não se justifica que se encaminhe essa pessoa para o judiciário para ela se submeter ao sistema carcerário desumano medieval que a gente tem por causa de uma primeira necessidade. A forma como a bagatela é analisada pelos tribunais é completamente diferente. E aí, já que a gente está falando disso, eu ia aproveitar. Eu passo para as minhas turmas da graduação em Direito, lá na UF e na Veiga também, um documentário que se chama Bagatela, que é do ano de 2009 e que mostra casos sendo tratados de maneira desigual por atores do sistema de justiça. A advogada que cuida dos casos, o juiz, como ele interpreta que o tipo penal deve ou não deve ser criminalizado. E aí o seu caso é muito interessante, porque, na verdade, ele mostra para a gente que o Código Penal é só uma referência, porque ele pode ser apropriado pelo operador do sistema de justiça, leia-se o juiz que está aplicando, ou não. Então, tem juiz que aplica o Código Penal e tem juiz que não aplica o Código Penal a partir do filtro que eles vão chamar de hermenêutico do que ele acha que é o não tipo penal. O Michel Lobo é um colega meu, eu sempre conto esse exemplo, está na minha tese também, num artigo também que eu publiquei recentemente. Ele conta a história de uma juíza que ele entrevistou, de um juizado especial, e ele analisou o caso de um rapaz que frequentou um curso na UFRJ, um curso técnico, agora eu não vou me lembrar com precisão de detalhes, mas ele frequentou um curso como se ele fosse uma outra pessoa. Ele tinha um amigo que fazia esse curso, que tinha o mesmo nome que ele. O amigo abandonou o curso, ele não passou, e aí ele começou a frequentar o curso como se fosse o amigo. Falsidade ideológica no mínimo. Esse caso, aí ele fez a prova, lá adiante descobriram que ele não era ele, e
já começa por aí. Alguém resolveu ir numa delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Várias outras pessoas não fariam isso. A primeira instância de justiça é o policial, que está lá na ponta, né? Que encaminha a pessoa ou não. Ele já tem um filtro hermenêutico dele. Isso aqui vale a pena levar para o delegado ou não. Aí leva para o delegado, é outro filtro hermenêutico. E aí, vou fazer um termo circunstanciado para encaminhar isso para o MP ou não vou fazer? Aí o delegado fez. Aí chegou lá no MP, vários membros do Ministério Público mandariam arquivar isso, por achar justamente que é uma bagatela que não justificaria. Esse delegado resolveu, olha os níveis de discricionariedade, que eu chamo de arbitrariedade, que a gente tem diante de nós até chegar no sistema de justiça. Esse caso que você está falando chegou no STF, ele passou por muitos filtros. Mas aí, o caso do Michel que eu estou contando, aí o delegado resolveu encaminhar para o MP resolveu dar seguimento à ação. Chegou lá, e o Michel fazia pesquisa empírica nesse juizado, especificamente com essa juíza, e ele ficava entrevistando e analisando os casos. Quando chegou esse caso, ela contou para ele, por exemplo, esse caso que eu tenho aqui, esse caso eu vou deixar esse caso aqui para prescrever, porque isso não era para estar aqui. Isso é um rapaz que frequentou um curso, não teve efeitos sociais graves, isso é uma coisa que não devia nem ser criminalizado. Igual o jogo do bicho, ela ainda dá esse exemplo, igual o jogo do bicho. Imagina se você vai denunciar todo mundo que está jogando no bicho. Isso não era para estar criminalizado. O que a pessoa faz? Não é prevaricar. Bom, aí você pode, se você tiver uma cabeça normativa, você vai dizer que essa juíza prevaricou. Se você não tiver uma cabeça normativa, se você quiser compreender os melindres do sistema de justiça, você vai perguntar para ela por que ela fez isso. O Michel perguntou e ela falou. Como é que ela faz isso? Com sutileza. Deixa o processo parado, não põe para andar, não vai ter audiência, prescreve, arquiva e acabou. Ela conseguiu deslocar um tipo penal do sistema de justiça. É isso que faz com que, por exemplo, uso de entorpecente, e aí você dizer que o cara é traficante ou usuário, é o policial que vai fazer isso. O Playboy da Zona Sul, não estou falando que todo Playboy eu moro na Zona Sul do Rio, então eu posso falar porque eu estou falando, né? O cara que é surfista, não estou dizendo que todo surfista é maconheiro, mas tem um monte de surfista que usa maconha. Se esse cara for pego e o rapaz daqui do Chapéu Mangueiro, onde eu moro, né, com outras características, também for pego, um é tipificado como traficante, o outro como usuário. Isso tem consequências diretas na vida dele, na liberdade dele, na família dele, no que vai acontecer com ele. Quem decide isso? Primeiro o policial, depois o delegado, depois o membro do Ministério Público, depois o juiz. Ô, Bárbara, quem controla isso? Não tem controle. No caso que a Cris menciona, se nós formos lá conversar, ou ler mesmo, né, a decisão da Rosa Weber e do Gilmar Mendes, você vai ler a decisão e eles vão mostrar pela lei que ambos estão corretos. Ambos estão corretos. O que você está falando é o seguinte, é um princípio geral da bagatela, é evidente que a sociedade olha aquilo e diz, espera aí, foram 2 pesos e 2 medidas, mas eles vão justificar. Como é que é isso? É o que, sofisticadamente, o direito chama de hermenêutica. Eles tratam isso, eu na minha tese de doutorado estudei, né, um pouco essa coisa das decisões judiciais, como é que o juiz decide, era uma preocupação que eu tinha justamente por identificar a decisão judicial como um dos principais, talvez o principal lugar de refletir a desigualdade. É ela que, de alguma maneira, garante que a desigualdade se mantenha viva. Porque quando o juiz decide, né, e, enfim, é isso que transita em julgado, é isso que faz coisa. Então, eu tinha interesse de entender como é que o juiz decidia. E eu perguntei para alguns, entrevistei, né, mais de 80 juízes e tal, e uma frase que aparecia para mim sempre era assim, o contraditório é bom. Então, é uma coisa boa nós termos visões diferentes para interpretar a lei. Se não, imagina, todo mundo vai interpretar, né? A gente não vai ter liberdade. A lei de abuso de autoridade é algo exemplar para estudar isso. Porque é a lei de abuso de autoridade que vai tentar estabelecer, claro que vai criminalizar, e para mim, essa é outra característica do nosso sistema de justiça e legislativo. Tudo vai na criminalização. A própria sociedade, às vezes, para garantir igualdade, quer garantir através da criminalização e do punitivismo. Eu acho isso uma coisa temerária. Eu acho sempre temerário, porque daqui a pouco está criminalizando quem usa óculos azul marinho e eu vou estar nesse lugar. Então, mas tudo bem, essa é outra discussão.
Mas é tudo nessa área. Então, resolveram criminalizar o abuso de autoridade. E uma das possibilidades, um dos tipos, está relativo ao controle das decisões judiciais. Bom, e aí os juízes estão loucos com isso, associações de magistrados e tal, porque eles invocam a independência para decidir. Então, a coisa que eles menos querem perder é o que eles chamam de independência, para decidir livremente, sem limitações de ordem política, e aí você vai chamar de limitação qualquer coisa, né? Então, isso é algo muito caro para eles. O direito que eles chamam de ter liberdade de decisão, ou seja, nenhum juiz poder ser criminalizado ou punido, mesmo que administrativamente, por uma decisão que deu. Eles entendem que a decisão está submetida ao sistema recursal. Então, quem não gostou, que recorra. Agora, me punir disciplinarmente, né, administrativamente ou criminalmente por uma decisão que eu dei, é algo que, para eles, viola as garantias mais preciosas da magistratura. Então, quando a gente vai estudar a decisão judicial, e eu estudei na minha tese de doutorado 2 casos que ficaram conhecidos, emblemáticos. Um do juiz do Richarlison, que era um jogador de futebol de São Paulo, que foi taxado, né, chamado de homossexual, ajuizou uma ação de indenização por danos morais. E o outro, uma mulher que invocava a Lei Maria da Penha. Um juiz de São Paulo e um de Minas. Estão lá descritos na minha tese de doutorado. O caso do Richarlison, o juiz escreveu na decisão judicial que futebol não era coisa para gay. Que quando o pai levava o filho no estádio, ele não queria ver um homossexual, porque futebol é coisa de macho. Ele escreveu isso na decisão judicial. E o juiz da Lei Maria da Penha escreveu que a Lei Maria da Penha era uma excrescência, que tudo isso começou no paraíso, que o homem e a mulher são diferentes. Escreveu tudo isso. Quando eles escreveram isso os levou a responderem a processos no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, porque isso já é após a Emenda Constitucional 45 de 2004. Eu entrevistei vários juízes que disseram: eu acho a decisão absurda, eu não concordo com o mérito decisório, mas a maneira de modificar isso é no tribunal recorrendo. Submeter um magistrado a uma pena, e um deles foi afastado temporariamente, teve que ir no STF para conseguir uma liminar para voltar a atuar na magistratura. Vários juízes diziam: isso é um controle indevido das decisões judiciais, porque ele tem liberdade de interpretar a lei. E ele tem controle difuso. Aí começam os nomes, que é a tal da retórica. Ele tem controle difuso de constitucionalidade. Esse juiz da Lei Maria da Penha acha que a lei é inconstitucional. E ele pode fazer isso nos autos do processo. Entrevistei outros juízes, melhores ainda, que diziam assim: ele não soube fazer. A gente pode dar uma decisão contra a Lei Maria da Penha sem explicitar assim. A gente podia, eu como juiz, podia ter negado os danos morais ao caso do Richarlison sem dizer que eu estava fazendo por causa disso. E aí não ia acontecer nada comigo. Então, o próprio sistema sugere razões implícitas da decisão judicial para fugir do controle democrático da decisão judicial, que é a única maneira que nós, sociedade, temos de controlar o que, de alguma maneira, o judiciário faz, que é através do que o judiciário decide. Então, se fala em crime de hermenêutica, a gente não pode criminalizar a hermenêutica. Criminalizar a hermenêutica quer dizer, a gente não pode ferir ou impossibilitar que o juiz interprete a lei. Só que os critérios de interpretação são arbitrários, porque eles não são consensualizados. No mínimo, o STF tinha que estabelecer um consenso sobre o que é a bagatela, para não acontecer no próprio bojo do STJ, no âmbito do STF, decisões dessa ordem. Isso para não dizer, e isso eu vejo na minha advocacia, quando o mesmo gabinete decide coisas diferentes, porque terceirizou para um servidor, o assessor que fez a decisão era diferente do outro. Eu já tive que fazer recurso de embargo de declaração como advogada, fui advogada de uma entidade de previdência que tinha muitas ações iguais, e eu tinha uma tabela do Excel, a gente tinha que fazer uma advocacia de contencioso para ir conversar com os juízes, para não produzir decisões contrárias aos nossos interesses. Então, a gente falava com eles antes deles decidirem, e eu tinha uma tabela do Excel. O Tribunal de Justiça aqui do Rio tem 52 varas cíveis. Como eram muitas ações, podia cair em qualquer uma. Então, eu fiz uma tabela do Excel
para mostrar em quais juízes tinham caído e como que cada um tinha decidido. E na minha tabela do Excel eu encontrava o mesmo juiz que deu a decisão contrária e que deu a decisão a favor. Aí eu ia com aquela tabela do Excel, né, fazia o recurso e dizia, excelência, olha, é que o senhor mesmo deu uma decisão contra e uma a favor, então tem que mudar uma delas, né? Agora, isso é quando é o mesmo juiz, aí vocês estão falando do mesmo tribunal. Ou seja, essa coisa do contraditório é bom, o contraditório é um princípio que, de alguma maneira, autoriza contraditório, né, interpretativo, autoriza decisões diferentes, em nome dessa liberdade de interpretação, de entendimentos. Saiu agora uma decisão, uma pesquisa da AMB, até você falou do Luiz Werneck, Marcelo Burgos, Maria Alice, todos cientistas políticos que fizeram uma pesquisa solicitada pela Associação de Magistrados Brasileiros, que se chama Quem Somos? A Magistratura que Queremos. Está no site da AMB. E essa pesquisa indica que mesmo depois do Código de Processo Civil, que passou a viger em 2016, ele é novinho, tem 4 aninhos de idade, e ele diz, né, lá no Código, que os precedentes dos tribunais superiores vinculam os juízes. Um juiz não pode julgar contra um precedente de um tribunal superior. Ele diz isso textualmente, porque o código anterior não dizia, e aí eles se pegavam nisso. Aí o código veio e disse textualmente, você tem que cumprir decisões dos tribunais superiores. Mais de 50% dos juízes disse que ainda assim não se sentem obrigados a cumprir decisões de tribunais superiores. Está escrito na lei e eles não cumprem. E não. Bárbara, eu tenho uma questão, porque tem a ver com o que você disse, sobre... No programa passado, a gente falou sobre a escolha política do STF e sobre como o sistema judiciário é aquele sistema que menos tem accountability pública. Assim, você não tem sistemas de controladoria externos ao sistema judiciário. Por exemplo, quando a gente pensa no legislativo e no executivo, a eleição é uma forma de você responsabilizar o agente público por uma decisão que ele tomou que seja inadequada, né? Se ele age de maneira corrupta ou se ele não atende às expectativas dos eleitores, os eleitores podem simplesmente retirar aquele sujeito da política. Mas nós não podemos fazer isso com o judiciário. O CNJ tem um efeito limitado, e no caso do STF você tem uma decisão em que às vezes a pessoa pode ficar lá 30, 40 anos e pode ter efeitos muito deletérios sobre o sistema. E aí eu queria saber de você assim, quais são os modelos, né? Como é que você poderia pensar formas de termos sistemas de controle na justiça e para que a justiça fosse mais responsiva à sociedade. Ô, Cristiano, Bárbara, deixa eu só falar uma coisa, na mesma linha aí do Cristiano. Não sei se vocês viram aquele seriado, eu vi um pedaço, eu nunca consigo ver tudo, do Netflix, Billions. É bem interessante o Billions, porque é mercado financeiro e poder judiciário. Na primeira temporada, tem lá o caso de um juiz, né? Rapidamente é pego que o juiz é corrupto, ele perde a posição de juiz e vai preso. Quando eu vi aquilo, eu disse que aquele seriado retrata o que acontece nos Estados Unidos. Pegaram o juiz numa corrupção, foi demitido e foi preso. Com uma facilidade, uma rapidez imensa. No Brasil não acontece isso. É exatamente, só estou ilustrando, Cristiano, a tua pergunta, que a gente vê num seriado sobre os Estados Unidos e vê o oposto daqui. É assim, para começar, esse sistema de controle político dos tribunais, ele não é exclusivo do Brasil. Né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os juízes são eleitos, mas na Suprema Corte também tem indicação, né, da presidência. Mas os juízes de condados e tal, eles são eleitos. Inclusive, a eleição é para novos juízes e também para dizer se os juízes que lá estão agindo de acordo com o que a sociedade espera e se podem se manter no cargo. Aqui isso não existe, é impensável, as pessoas fazem concursos públicos, inclusive, né, isso daria outro programa, tem um colega meu que fez uma pesquisa sobre quem passa nos concursos, o perfil dos magistrados, inclusive essa pesquisa da AMB é para atualizar uma pesquisa de mais de 20 anos sobre o perfil dos magistrados que mostra quem passa nos concursos públicos da magistratura, as famílias judiciais, né, que a gente vê reverberadas também, mas lógico, o concurso público enfim,
legítimo, não estou falando contra concurso público, só estou dizendo que a maneira que a gente tem para quem são os nossos juízes são pessoas que fizeram faculdade de Direito e fizeram um concurso público. Muitos dos meus alunos da UF que ficam 5 anos após a faculdade sem trabalhar, só estudando para passar no concurso público. Então, pessoas que vêm de uma determinada classe, de uma determinada linhagem, enfim, né? Tanto que quando alguém destoa demais disso, né? Me lembro que eu tive um professor de processo penal que teria trabalhado como engraxate e tal, e virou juiz, sai no Fantástico, chora, não sei o quê, de tão, né, diferente que isso é. Mas, enfim, então, mas outros países têm também ministros da Corte Suprema indicados pela presidência, mas o que eu estou dizendo, não o sistema judiciário inteiro a partir desses critérios. A gente tem, inclusive em âmbitos do Estado, o 5º Constitucional, que é uma outra coisa, quer dizer, que são membros do Ministério Público ou da advocacia privada ou da defensoria pública, que ocupam cargos e entram no tribunal como desembargadores, ou seja, juízes já de segunda instância, sem terem feito concurso público por indicação das suas carreiras, né? A OAB, o Conselho de Tipo a filha do Luiz Fux. Exatamente, a filha dele. Do Marco Aurélio também, no TRF, tudo isso. Então, enfim, é uma forma, de alguma maneira, assim, de controlar politicamente, e a gente sabe, né, que isso acontece, e acontece em todos os governos, né, não podemos nem dizer que é um caso específico desse desgoverno que a gente... nem sei, nem tem palavra para dizer o que está acontecendo aí, né, no governo federal, quem nos preside. Mas não é só nesse caso, em muitos casos. Então, isso eu acho que é um problema grave. E aí... Para além disso, de fato, o que você está dizendo, órgãos que controlem a atividade jurisdicional. Então, o CNJ, que foi criado com a Emenda Constitucional 45 só de 2004, uma pesquisa de 2018 apontou, até abrir, está aqui no Conjur, que em 13 anos ele aplicou só 87 punições. A punição máxima que o CNJ pode oferecer é a aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais. Para que um juiz seja preso, ele tem que passar por um processo criminal, enfim, todas essas instâncias que eu falei tem que querer muito. E depois todas as instâncias do sistema de justiça têm que querer condenar essa pessoa. Se o CNJ, que veio para isso, que existe para fazer um controle administrativo, em mais de 13 anos, puniu 87 pessoas, a gente consegue identificar que os controles não controlam. Os sistemas de controle não controlam. Para começar, democraticamente, a gente tem dificuldade de controlar, porque eu estou dizendo, um sistema estruturado em desigualdade, um sistema estruturado no arbítrio, na possibilidade de uma liberdade incontrolável de decidir, como é que você vai punir? Eu falo, o caso do Flávio Bolsonaro, ele é elucidativo. A ação estava tramitando com um juiz de primeira instância. Foi para uma Câmara Criminal do Rio de Janeiro, né, que está famoso aí. O Paulo Rangel só está no CNJ porque ele estava envolvido numa empresa, na sociedade de uma empresa que supostamente estava envolvida no esquema, e aí resolveram levá-lo para o CNJ. Mas a Mônica Toledo, que é outra desembargadora que julgou, não está no CNJ. Então, ele está no CNJ não foi porque ele deu uma decisão supostamente contra o precedente do STF em favor do Flávio Bolsonaro. Foi por causa de outras coisas que levaram ele para o CNJ. O CNJ, já para investigar, fica justificando, porque é quase que um constrangimento alguém ter um processo administrativo no CNJ. É quase que então, para atuar já é complicado. Bom, o Paulo Rangel, nessa decisão do Flávio Bolsonaro, ele diz textualmente, ele diz, eu cito o precedente do STF no meu acórdão, para dizer que ele não se aplica. Porque o que o STF disse é que a pessoa tinha que ter saído do cargo e ele não saiu do cargo, ele foi para outro cargo. Então, o STF não resolveu essa questão. Por isso que na Faculdade de Direito, o que nos ensinam é essa capacidade que a gente chama de retórica, que é inclusive uma coisa bem vista. Qualquer pessoa do direito que vocês conheçam,
pessoas que se expressam bem, o próprio pai na família vai dizer, você pode ser do direito, né? Tem aquele jeito de interpretar, aquela retórica, fala diferente. Falar diferente é uma maneira de estar o tempo inteiro elastecendo conceitos, sabe? Fazendo coisas. Gente, eu atuo às vezes em ações ambientais. Tem uma coisa, assim, é uma decisão, eu até peguei, porque eu falei, o Alberto Carlos vai falar disso. A lei da ação civil pública, vocês verem uma coisa que nem é no crime, nem estou na política, estou falando do cotidiano. A lei da ação civil pública, textualmente, diz lá que quando alguém degrada a área ambiental, ele sofre um processo de recuperação da área degradada. Esse empresário, essa pessoa que degradou a área ambiental, ele tem que ser obrigado a recuperar a área que ele degradou. Aí a lei diz textualmente, se isso não for possível, e usa a conjunção ou. Nossa. Se não for possível, ele vai ser condenado a uma indenização por danos ambientais. Então, ele vai converter aquela obrigação de fazer, de recuperar a área que não dá mais para acontecer, porque não dá para replantar ou o que quer que seja, ele vai transformar aquilo em dinheiro e ele vai dar danos ambientais para coletivos, para aquela coletividade que ele prejudicou. A conjunção que a lei usa é ou. Tem um voto do STF, até tirei aqui, que era da época do Fux, que hoje é presidente do STF, que diz assim, a conjunção ou deve ser considerada com o sentido de adição e não de alternatividade excludente. Bárbara, Taquinho, peraí, eu só... Eu ia passar a palavra... o Taquinho precisa falar, ele está muito quietinho hoje, mas eu só quero rapidamente acrescentar, eu queria ouvir a Bárbara sobre um aspecto, mas aí ela junta isso com a pergunta do Taquinho, com a observação que ele for fazer, mas rapidamente. Eu queria que você comentasse também um fenômeno que alguns chamam no judiciário de filhotismo. Os filhos de ministros de tribunais superiores, ou até inferiores, enfim, mas que os dos tribunais superiores se destacam, que advogam, muitas vezes, em questões em que os seus pais vão ter que decidir. Passo a palavra para o nosso Taquinho. Bom, eu estou quietinho aqui porque eu tenho até medo de questionar o judiciário, entendeu? Então, qualquer coisa que eu falar, eu fico com medo de levar algum processo nas costas. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você acha, Bárbara, que o judiciário no Brasil é um poder acima dos outros poderes? Eu acho que ele é um poder, eu acho que ele não é um poder da República. Eu não sei se ele é acima dos outros poderes, porque eu vou te dizer, assim, a minha visão dos outros poderes é uma visão mais do senso comum do que uma visão acadêmica. Eu nunca fiz pesquisa, por exemplo, com o Executivo e Legislativo para tentar entender as filigranas de como eles funcionam. Então, eu não acho justo, só por isso que eu estou dizendo, não é porque eu não tenho nenhum medo do judiciário. Deveria ter, né? Mas não tenho, não. Eu não tenho, digamos assim, eu vou estar comparando um poder que eu conheço de dentro, através de pesquisas, com outros poderes que eu conheço com uma visão de senso comum. Então, eu acho que isso é sempre muito complexo de fazer. Então, eu não sei se o judiciário é um poder maior do que os outros poderes. Talvez sim, porque através do controle do judiciário, você controla atos administrativos dos outros poderes. Então, no final das contas, se o judiciário é o poder que controla os atos dos outros poderes, quem vai controlar os atos dele, né? O executivo e o legislativo controlam muito pouco. Então, nesse sentido, assim, mais de senso comum, sei lá, né, de uma visão assim, sem pesquisa, eu acho que sim. Mas, independentemente de qualquer coisa, o que mais me choca não é nem ele ser um poder maior que os outros poderes, é ele não se postar como um poder da República. Porque não ter prestação de contas, não ter controle das decisões judiciais, ter liberdade absoluta e tudo isso, na minha visão, né, configura uma impossibilidade de ter algum controle. Portanto, isso é antirrepublicano em si. Isso não ele não tem práticas republicanas, ele trata desigualmente as pessoas, ele não quer controle nenhum sobre ele. Então,
Eu acho, assim, a minha visão é muito... se você é o pessimista, eu sou também, né? Cada vez mais. E eu acho muito triste, muito delicado, assim, a forma como o judiciário atua, e eu acho que como ele se comporta, ele se transforma num superpoder. Sem nenhuma dúvida, ele é um superpoder. E tanto e aí isso é tão complexo, que a sua fala foi assim: eu tenho medo de falar do judiciário porque eu tenho medo de tomar um processo. Em qualquer país do mundo ocidental, republicano, democrático, de direito, o processo é uma garantia. O processo não pode ser uma ameaça contra a sociedade. Eu não posso ter medo daquilo que é uma garantia das violações de direitos na sociedade. O processo judicial, o poder judiciário, é para nos garantir direitos que são violados. Se nós todos ameaçamos os outros com o processo, só essa sua frase é indicativa do tamanho do problema que a sociedade civil brasileira tem para lidar com o poder judiciário. Quando eu tenho medo de uma garantia constitucional, e o processo é uma garantia constitucional, está no artigo 5º, que todo direito pode ser objeto de uma ação no Poder Judiciário, isso é o processo judicial, é que as violações sejam materializadas num processo que vai me garantir direito. Se o processo me ameaça, e ameaça todos nós, a gente nunca sabe... Por quê que ele é uma ameaça? Porque ele é imprevisível. Num judiciário desse, eu nunca sei o que vai acontecer. O Covid está aí para mostrar isso. Tem gente que consegue internação, tem gente que não consegue. Tem gente que consegue desconto em escola, tem gente que não consegue. Tem gente que consegue não pagar, né, a suspensão da exigibilidade dos tributos. Tem gente que não consegue. No Covid a gente está vendo isso. Algumas pessoas conseguem, outras não conseguem as mesmas coisas que pedem. Como é imprevisível, isso me ameaça. Por falar em Covid... A gente já encerrou o nosso tempo geral, hein? Não, mas é a última pergunta, Alberto. Eu vou responder a Cristina também. O Brasil chegou a 2 milhões de casos de pessoas infectadas e praticamente 80 mil mortes, né? E a população indígena, principalmente, é uma das populações mais impactadas por essa emergência sanitária. E o ministro Gilmar Mendes meio que acusou, né, o Ministério da Saúde e a direção militar que está no exército do Ministério da Saúde de ser conivente com o genocídio, né? E isso gerou muita polêmica e tal. Eu queria saber de você, como que você vê essa questão, se é genocídio, se não é genocídio, como é que você vê isso? O que está acontecendo no Brasil? Não, mas a questão é a seguinte: como a justiça veria também? A justiça pode ver de qualquer maneira, pelo que a Bárbara falou, tanto faz. Vou dar o exemplo da minha cidade, Rio de Janeiro. Eu estou aqui. Tem um decreto do Estado do Rio flexibilizando as normas. Aqui no Rio de Janeiro está tudo normal, não tem pandemia, tá? Não tem Covid, as pessoas estão na praia, uma normalização generalizada. O Poder Judiciário, meu marido é funcionário do Judiciário, o Poder Judiciário está funcionando presencialmente. Meu marido está indo ir lá trabalhar, atendendo pessoa e tudo mais. Então, tem um decreto contra a OMS que flexibiliza, Crivella e Witzel. Aí o MP e a Defensoria fizeram uma ação para dizer, esse decreto é um absurdo, não tem laudo nenhum, a OMS está dizendo que as pessoas estão morrendo, a única maneira de controlar é o isolamento. Um juiz de primeira instância falou, vamos marcar uma audiência e apresentar um laudo. Do jeito que está, não dá para flexibilizar. E suspendeu os efeitos do decreto. Tá? O Witzel e o Crivella, Estado e Rio, recorreram para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que revogou a decisão do juiz e disse, pode flexibilizar sim. Aí isso foi para o STF. O Toffoli julgou essa semana. Pode flexibilizar sim. O MP tinha que ter o MP tinha que ter interposto outro recurso. Não tinha que ter vindo através de reclamação constitucional para o STF. Se vocês forem estudar processo, eles não definem nem qual é o recurso contra essa decisão na suspensão de segurança do presidente do TJ. Eu não posso dizer que defensores e promotores de alto nível fizeram um recurso errado. Eles fizeram um recurso para o STF que tem gente na doutrina dizendo que cabe, mas tem gente na doutrina dizendo que o recurso que cabe é outro.
Então eles E aí tinham que ter eles feito. fizeram esse. Então eles E o tinham que ter Toffoli feito disse que 2 tinha que ter recursos. feito outro. Aí tem um princípio que diz que você não pode interpor vários recursos contra a mesma decisão judicial. Contra cada decisão cabe um recurso só. Por isso, gente, o buraco é muito embaixo. Eu queria só responder a Cristina E aí com a encerramos. tese de doutorado do Frederico Almeida, que se chama A Nobreza Togada. Elites jurídicas e política na Justiça do Brasil. Ele é doutor em ciência política pela USP. A gente É professor da Unicamp, ele. A gente Toda encontra a na tese é pública. Encontra? Toda a tese Encontra, é uma tese ótima, eu já li. Teses. E ela vai mostrar essas relações. Na minha tese eu exploro bastante isso, relações de pessoalidade entre juízes e advogados e como isso interfere, né, na administração da justiça, inclusive porque esses filhos muitas vezes não aparecem. Eles não escrevem. Eles vão levar as peças, eles despacham nos bastidores, mas eles não aparecem. Ô, Bárbara, eu sei que o Alberto já vai encerrar, nosso tempo estourou. Eu quero só que você nos diga, o documentário Bagatela, a gente encontra também na internet? No YouTube. Ah, que ótimo. Olha, Alberto, fica uma dica. Essa discussão vai longe, eu acho que a Bárbara tem que voltar aqui no nosso programa. Numa outra Pessoal, oportunidade. eu agradeço. Vou encerrar isso aqui com total rapidez, hein? Obrigado a todos. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. Foi ótimo, muito Obrigada. prazer, gente. Obrigada mesmo.